dias diante do Senhor, nós lembramos, nós não somos mais órfãos, nós somos teus filhos. Nós lembramos, nós não estamos sozinhos, nós temos o Espírito Santo. Por isso nós pedimos agora a tua bênção, a tua presença, a tua edificação espiritual. Oramos em nome de Jesus. Amém. A ressurreição de Jesus foi muito impactante e a ressurreição de Jesus é muito significativa. Então nós perceberemos pelas Escrituras a importância da ressurreição de Jesus. O fato é que Jesus, a partir de Cesareia de Filipe fica mais ao norte de Israel, aos pés daquilo que é a cordilheira, onde vai dar o Monte Hermon, uma cordilheira longa de montanhas de pedra e tudo mais. Cesareia de Filipe ficava ali aos pés dessa cordilheira, não muito longe de Nazaré, não muito longe de Caná, mas não muito judaico, não era uma região muito judaica. Jesus fez uma visita para este local, não está escrito que ele curou ninguém, ele teve uma longa conversa com os discípulos, que dizem aí que é o Filho do Homem. Conversa vai, conversa vem, nós conhecemos o texto. No final ele deixou bem claro que ele ia para Jerusalém, ia ser entregue nas mãos das autoridades judaicas ou não judaicas, ele ia ser morto, crucificado e ressuscitar no terceiro dia. A partir de Cesareia de Filipe, o Senhor Jesus fez várias menções à paixão de Cristo, seu sepultamento e a sua ressurreição. No capítulo 17 de Mateus, quando ele falou mais uma vez de sua morte, está escrito que eles ficaram muito tristes. A partir daí o Senhor fala aqui, fala ali, foi falando de sua paixão, também de sua ressurreição. No capítulo 16 de João, quando eles entenderam mais uma vez que Jesus estava dizendo que ia morrer, está escrito que eles ficaram muito tristes. Neste capítulo também está escrito que Jesus disse que ia piorar a tristeza deles. Ele disse: vocês vão lamentar e vocês vão chorar por causa da paixão de Cristo, mas a tristeza de vocês vai se tornar em alegria por causa da ressurreição. E essa alegria ninguém vai tirar. Mas uma coisa que eles não estavam preparados para quão forte seria a dor da morte do Senhor Jesus, porque eles seriam testemunhas, e o Senhor Jesus fez questão, na Bíblia, talvez você não tenha percebido esse detalhe, que quando ele vai para a Judeia, ele leva, eu vou dizer, praticamente todos os seus discípulos da Galileia, discípulos firmes, talvez 120, talvez 500, ele leva todo mundo. Está em Lucas 23, 49, todos os seus conhecidos e as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo estas coisas. Então Jesus levou todos os seus conhecidos, ele levou as mulheres. Presta bem atenção, Jesus teve discípulas mulheres. Elas não viajaram com aqueles 13 homens, 12 mais Jesus 13, elas não viajaram com aqueles 13 homens para cima e para baixo. Elas atuaram ao redor do Mar da Galileia, onde elas moravam. O Mar da Galileia tem 28 quilômetros de comprimento, Betsaida, Cafarnaum, Tiberíades, Magdala, mais para frente, da onde veio Maria Madalena. Essas mulheres convertidas eram artesãs. Está escrito em Lucas 8 que elas apoiavam as viagens missionárias de Jesus, e nós só conhecemos por nome Maria Madalena, Joana, esposa do procurador de Herodes Antipas, Maria, mãe de Tiago Menor e José, Susana e Salomé. Só essas que nós conhecemos por nomes. Mas Jesus teve discípulas mulheres muito firmes. Atos capítulo 1, essas discípulas estão no cenáculo. Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado e os 120 falam em línguas, estavam as discípulas falando em língua. Quando os 120 saíram profetizando e falando da glória de Deus em línguas,
essas mulheres também estavam falando em línguas. Então Jesus teve várias discípulas, elas acompanharam de longe a paixão de Cristo, mas está escrito nos 4 evangelhos que Maria Madalena ela está conectada à crucificação de Jesus. Ela estava de longe, mas em algum momento no evangelho de João foi ao pé da cruz 3 Marias. Está escrito no evangelho de João: Maria, mãe de João, a Maria, irmã da Maria, Maria, mãe de Jesus, desculpa aí, Maria, mãe de Jesus, a Maria, irmã da Maria, mãe de Jesus, que também chamava Maria, e ela era mãe do Tiago Menor e do José, e também Maria Madalena. Ao pé da cruz tinha 3 Marias. Marias era um nome muito comum, era uma abreviação de Miriam, esse nome muito comum, e é muito comum até hoje, até por causa de Maria, a mãe biológica de Jesus. Elas estavam ali no pé da cruz. Elas viram a crucificação de Jesus, ou mais distante, no caso dessas 3, até o fim da morte de Jesus, ali no pé da cruz. As discípulas de Jesus também contemplaram toda a paixão de Cristo. E o Jesus foi sepultado por Nicodemos e José de Arimateia. No Evangelho de João está escrito que eles capricharam. Eles enterraram Jesus, tinha que envolver num lençol com ervas aromáticas. A Nova Almeida atualizada fala em 38 quilos. Em outras versões, dependendo de como que eles fazem a transcrição do peso daquela época para o nosso tipo de peso, às vezes fala em 30 quilos, 32 quilos, mas isso em ervas, é muita erva. Você ter 30 quilos de ervas, então eles capricharam nesse sepultamento do Senhor Jesus, segundo o costume da época. Nos nossos dias, o corpo está lá no caixão, e a gente coloca flores, que são também aromáticas, mas no caso deles não eram flores, eram ervas aromáticas. Jesus, nesse sentido, foi muito bem sepultado. Mas as mulheres, discípulas de Jesus, de alguma forma, talvez presumiram que ele tinha sido mal sepultado, e elas resolveram que no domingo de manhã, Jesus morreu sexta-feira à tarde, às 3h. Lá pelas 5h30, 6h, estava começando o sábado, quando escurecia. O sábado ia até começar então a escurecer de novo, para começar o domingo. Então Jesus ressuscita nas primeiras horas do domingo, mais ou menos depois de umas 32 horas que ele tinha morrido na cruz. Ele ressuscita nas primeiras horas do domingo, e as discípulas, não sabemos exatamente porquê, elas acharam que ele tinha sido mal sepultado, que elas tinham que ir cedo para o túmulo fazer o sepultamento correto de Jesus, ou seja, passar aquele lençol bem envolto em ervas aromáticas, que esse que seria o certo na cabeça delas. Elas se organizaram, elas conseguiram ali, ao começar o domingo, todas as ervas aromáticas, e aí nas primeiras horas então do amanhecer, antes do amanhecer, elas foram então para o túmulo. E nós não temos todos os detalhes. Quando você combina sair com um grupo de pessoas, é meio complicado. Alguém atrasa, não sei o quê. Então elas combinaram, mas uma coisa é certa, não sabemos de onde elas saíram, elas deviam estar hospedadas em lugares diferentes, até reunir o grupo e até chegar lá. O fato é que Maria Madalena, segundo João e segundo Marcos, ela chega primeiro no túmulo. Ela sai quando está escuro, ela chega primeiro no túmulo, e ela vê que a pedra foi tirada. E ela olha para o túmulo e ela não vê corpo. Ela diz assim: tiraram o meu Senhor daqui. Tiraram o Senhor daqui, não sabemos onde colocar. Maria Madalena vai até o cenáculo, e por tudo que nós sabemos, não era tão longe assim, talvez 1 quilômetro no máximo. Fala com os discípulos, talvez alguns estivessem dormindo, porque só Pedro e João resolveram ir para o túmulo. João chegou primeiro, ele era mais jovem, todo mundo presume que ele era mais jovem, porque ele viveu até o fim do primeiro século. Então ele viveu bem mais, presume-se que ele era mais jovem. Ele chega no túmulo primeiro, mas não entra. Pedro chega depois dele, entra, vê os lençóis. Nós não temos uma palavra do que eles disseram, não está escrito o que eles disseram. O
fato é que eles foram embora, e João escreveu assim, que o discípulo que Jesus amava, que é a expressão para João, creu. Mas nós não sabemos exatamente no que ele creu. Parece que ele creu que o corpo tinha sido roubado, porque ele mesmo escreveu em João 20, verso 9, ele mesmo escreveu: pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse de entre os mortos. Ele deve ter crido que o corpo de Jesus tinha sido roubado, porque eles não tinham compreendido. Observa isso, Jesus falou várias vezes, mas Jesus também usava metáforas, linguagem simbólica, e às vezes eles boiavam, e observa isso. É difícil de crer, é difícil crer. Você está aqui com Jesus, poderoso, fazendo milagre, mas ninguém ressuscita no terceiro dia. Ninguém fala, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Isso não é uma coisa comum, como ele disse que ia acontecer, mas também ele usava linguagem simbólica, metafórica. Foi difícil para entrar na cabeça deles que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Ele estava ressurreto, o corpo tinha sumido, e eles não tinham compreendido, eles não tinham entendido que Jesus tinha ressuscitado. Pedro e João saem dali do túmulo, Maria Madalena continua ali, está muito triste, chorando. O texto bíblico diz que, irmãos, eles ficaram arrasados. Não é só porque Jesus morreu, porque ele morreu, eles estavam arrasados, mas eles também ficaram no estado de choque, porque a paixão de Cristo foi uma morte com crueldades, uma morte com crueldade e muito injusta. Ele morreu como se ele fosse um criminoso. Então eles estavam em um estado de choque, muito tristes. Jesus disse que eles iam ficar mais tristes ainda, que eles iam chorar, que eles iam lamentar. O Evangelho de Marcos diz ali, por ocasião desses fatos que está descrevendo, que eles choravam e lamentavam muito, eles estavam muito tristes. Maria Madalena olhando para o túmulo, chorando, muito triste, de repente ela agacha, ela vê dois anjos. Um que seria o lugar onde ficou a cabeça do cadáver, e o outro lugar onde ficou os pés do cadáver. E um deles fez uma pergunta que na época era normal. Você chamar uma mulher de mulher não era ofensivo. Na nossa cultura você tem que chamar pelo nome, você não pode chamar mulher. Ô mulher, isso é uma coisa feia, mas isso era possível. O texto bíblico, Jesus chamou a sua mãe 2 vezes de mulher, e não era ofensivo. Em João 2, antes de transformar água em vinho, ele disse: mulher, que eu tenho eu contigo? Minha mãe biológica não põe bedelho aqui não, porque eu estou submisso a Deus Pai, eu só faço o que eu vejo Ele fazendo. Você não tem que meter o bedelho aqui, o bico aqui. Mulher, o que eu tenho eu contigo. Meu negócio aqui é Pai, Filho e Espírito Santo. A minha obra de Messias é Pai, Filho e Espírito Santo, não tem nada a ver com a minha mãe biológica. Também na cruz ele chamou ela de mulher. Estava lá João do lado dela, Maria estava lá triste, chorando, todo mundo triste, chorando. Ele olhou para Maria e disse assim: mulher, eis aí o teu filho. Então chamar uma mulher de mulher naqueles dias não era ofensivo. Um dos anjos olhou para Maria Madalena e disse: mulher, por que você está chorando? Ela disse: levaram o meu Senhor daqui, e eu não sei onde está. Na mesma hora tinha um senhor atrás dela, era Jesus ressurreto. Ela não reconheceu, talvez porque era escuro, e porque agora Jesus existe de maneira diferente. Observa os textos da ressurreição, ele não existe mais exatamente como nós. Quando ele era pequenininho, levaram ele para o Egito, levaram ele para Nazaré, depois levaram ele com 12 anos para Jerusalém. Quando ele estava num canto, ele não estava no outro canto, mas ressurreto a história é outra. Ele pode aparecer, pode desaparecer. Ele pode parecer tão materializado que fala: toca aqui nas minhas feridas. Ele pode aparecer como apareceu para os discípulos de Emaús, comer peixe, e some com peixe e tudo. Lá em João 21, na beira do mar da Galileia, ele apareceu, ele fez um churrasco de peixe, os discípulos vinham voltando, ele perguntou: vocês pescaram alguma coisa aí? Como que se dissesse: o churrasco aqui está preparado, a brasa está queimando. Vocês trouxeram algum peixe aí?
Eles falaram: não, nós não pegamos nada a noite inteira, joga a rede por lá. Eles pegaram 153 peixes enormes. Pedro falou: é o Senhor. Foi nadando até lá, Jesus estava lá, ele tinha ressuscitado, e ele comeu peixe de novo. Jesus ressurreto, ele pode sumir, ele pode aparecer numa sala fechada, ele pode estar tão materializado, toca aqui, ele pode comer e ele pode sumir. Então ele estava atrás de Maria Madalena, ela não reconheceu, talvez porque estivesse escuro, talvez porque ele também não apareceu muito exatamente igual, e ele fez a mesma pergunta: mulher, por que você está chorando? Ela pensou que ele era o jardineiro. Ela disse assim: se foi o Senhor que pegou o corpo do meu Senhor, fala onde está, porque eu vou lá atrás, vou pegar esse corpo e vou fazer o sepultamento de maneira correta. Em outras palavras, é isso que ela disse: se foi o Senhor, me fala onde é, que eu vou atrás do cadáver, eu vou pegar o cadáver, eu vou sepultar de maneira direta. E ela já em seguida voltou a olhar para o túmulo, só que agora ele a chamou pelo nome: Maria. Quando ele falou Maria, na mesma hora ela virou assim: meu Senhor, meu mestre, Rabone, Rabone. Ela foi a primeira pessoa a ver Jesus. Mas ela foi a primeira que chegou no túmulo. Todos estavam chorando, todos estavam arrasados, mas foram as mulheres que levantaram cedo, foram as mulheres que falaram: vamos sepultar direito. Não ia precisar sepultar direito, mas elas pensaram em fazer algo bom para Deus. Ela foi a primeira a chegar, talvez porque as suas amigas atrasaram, uma espera a outra, atrasaram. Ela falou: gente, estou indo, espero vocês lá. Então ela foi a primeira a ver o Senhor Jesus. A partir desse momento, Jesus fala coisas maravilhosas para ela. Eu não quero encher linguiça, eu quero só me deter no significado das sentenças, eu não quero encher linguiça aqui. Jesus falou para ela: não me detenhas, eu não subi para o Pai ainda. Isto é maravilhoso, irmão. Nas profecias, ele ia se tornar homem, ele ia morrer por nós, mas ele ia ressuscitar também, e não só isso, ele seria exaltado à direita de Deus Pai, com todo o poder, toda a autoridade, sobre principados, potestades, porque tendo ele se humilhado no tempo e no espaço, foi ele que na cruz resolveu o problema do pecado. Foi ele que na cruz venceu o pecado. Foi ele na cruz que, tendo vencido o pecado, venceu a morte, porque o salário do pecado é a morte. Depois que ele se humilhou no tempo e no espaço, tendo derrotado o pecado e a morte, por tabela o diabo, porque quando somos lavados no sangue de Cristo, o diabo não tem autoridade sobre nós. Pelo contrário, estamos em Cristo, nós que temos autoridade sobre as forças das trevas, é nós que mandamos embora, é nós que desfazemos, para a honra e glória do Senhor. Não somos melhores do que ninguém, mas somos nós, que somos cheios do Espírito e lavados no sangue, nós desfazemos as obras do diabo, e não temos que ter medo de obra do diabo, porque no nome de Jesus nós desfazemos. Eu não vou encher linguiça, mas quando ele disse: eu não subi para o Pai, ele está dizendo: a próxima etapa aqui é ser exaltado. Nós não temos o calendário, por acaso eu penso que ele foi exaltado naquele mesmo dia. Quando ele, nas regiões celestiais, na Trindade, milhões e milhões de anjos. Tu és digno, porque morreu, derramou o seu sangue e comprou com teu sangue, e vai comprar com teu sangue pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Tu és digno. E nós sabemos por Apocalipse, pelas declarações de Jesus e pelo ensino da Bíblia, que Deus Pai delega a Jesus toda a autoridade sobre a criação. Ele é o Salvador e ele é o Senhor. Ele exerce essa autoridade na unidade Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele é o Senhor. Ele é o Senhor de toda a criação. Toda boca vai confessar que ele é o Senhor. Todo joelho vai dobrar diante dele, reconhecendo que ele é o Senhor. Ele, quando voltar, vai separar bode de ovelhas.
Lá em Apocalipse, ele é o Senhor sobre os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira do Cordeiro. Lá em Apocalipse, quando ele voltar, está escrito na coxa dele, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Está escrito que ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Em Romanos 10, Paulo diz, aquele que confessar Jesus como Senhor, será salvo. Exaltado à direita de Deus Pai, ele é o Senhor da criação, exercendo esse senhorio em unidade na Trindade, mas ele é o Senhor, ele é o Senhor. Ele falou para Maria Madalena, não me detenhas, eu não subi para o Pai ainda. Aí ele diz uma coisa maravilhosa, passa batido, mas é maravilhoso. Ele chamou os discípulos pela primeira vez de irmãos. Durante 3 anos, não era essa a conversa. Durante 3 anos ele é o mestre e eles são os discípulos. Durante 3 anos eles são os discípulos, eles são os seguidores. Ele disse, se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente são meus discípulos. Durante 3 anos ele é o mestre e eles são os discípulos. No finalzinho, em João 13, ali no cenáculo, ele disse, agora vocês são meus amigos, mas nada de irmãos. Quando ele morreu na cruz, quando nós o recebemos, lavados no sangue dele, somos filhos e filhas de Deus por adoção. Somos por causa de Jesus na cruz, somos que morreu por nós naquela cruz, somos filhos e filhas de Deus por adoção. O apóstolo Paulo explica isso muito bem, que o Espírito Santo que está em nós testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você que é crente, você que é salvo, quando você está orando, lá no seu coração, você sabe, eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus, você sabe, porque o Espírito Santo testifica no seu espírito que você é filho ou filha de Deus. E tem mais, pelo Espírito Santo nós falamos, Abba é Pai, agora nós temos um Pai celestial. Jesus é filho de Deus de uma maneira muito singular, porque ele é eterno, preexistente, criador, porque tudo que Deus fez, Pai, Filho e Espírito Santo esteve envolvido. Quando ele se torna homem em Maria, gerado pelo Espírito Santo, é o eterno que está se tornando homem, é o Criador que está se tornando homem, é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz que está se tornando homem. A expressão Filho de Deus se refere ao fato que ele sempre coexistiu com o Pai e o Espírito Santo, tem a mesma natureza e os mesmos atributos, e foi gerado em Maria de maneira muito milagrosa. Nesse sentido, ele é filho de Deus singular, ele é o único que tem natureza divina e atributos divinos. Nós somos filhos por adoção, porque ele morreu naquela cruz por nós. Agora a conversa mudou. Agora ele falou para Maria Madalena, fala para os meus irmãos, subo para o Pai e o Pai de vocês, subo para Deus e o Deus de vocês, subo para o meu Deus e o Deus de vocês. Vamos ler, é maravilhoso. João 20, verso 16, vamos ler o 17 também. Jesus disse, Maria, ele a chamou pelo nome. Ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, Rabone, quer dizer mestre. Jesus continuou, não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Está dizendo, a próxima etapa aqui, depois de eu ter derrotado o pecado, a morte e o diabo, a próxima etapa eu vou ser exaltado. Não fui ainda, eu estou aqui nas primeiras horas ou minutos, sei lá o que for, da ressurreição, e eu não fui ainda, não me detenhas. Eu acho que ele foi exaltado naquele mesmo dia. Em seguida ele diz, mas vá até os meus irmãos. Agora não é discípulos, agora é irmãos. Claro que os irmãos são discípulos, evidentemente, mas agora ele fala para os meus irmãos. Essa é a primeira vez que ele chama os discípulos de irmãos, porque agora em Cristo Jesus nós somos filhos e filhas de Deus. Para os meus irmãos e diga a eles,
subo para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Isso que Jesus disse. Agora vamos juntar os textos bíblicos aqui, olha aqui para mim. Os atrasados chegaram. Eu vou dizer aqui, não é sério, não leva muito sério, mas eu costumo dizer que atrasado vai tudo para o inferno, sabe por quê? Porque as 5 virgens atrasadas não entraram, fechou a porta, está na Bíblia, atrasado não é salvo. Estou brincando, isso não é um exagero de interpretação, isso não é verdade. Mas chegaram as amigas, chegou Joana, chegou Maria, mãe de Tiago, menor de José, chegou também Salomé, elas chegaram, e talvez Susana. Então, chegaram outras, que o texto diz outras, mas não sabemos os nomes. Elas chegaram, o que você acha que Maria Madalena fez? Pô, acabei de ver Jesus, ele não está ali não, e ninguém roubou o corpo dele não, ele ressuscitou. Eu tenho um recado para os discípulos. Elas foram olhar o túmulo, elas viram os 2 anjos, o que você acha que os anjos falaram? Vocês estão procurando quem aqui? Ele ressuscitou. E aí eles falaram, ó, a linguagem deles, vá até os discípulos e dizem para eles irem a Galileia. Observa a linguagem dos anjos. Agora Maria Madalena, junto com essas mulheres, tem esse recado, tanto da parte de Jesus, que ela para chegar lá e falar o que falou, tinha que falar. Jesus falou, Maria Madalena, vai lá e fala isso. Agora os anjos falaram para todas essas mulheres, Maria Madalena, vai lá e fala também que eles têm que ir para Galileia. Sabe o que aconteceu no caminho? Jesus apareceu para elas. Elas se prostraram, primeiro elas assustaram, porque ele apareceu do nada assim, elas se assustaram, elas se prostraram diante de Jesus. Está em Mateus, isso daqui não está em João. O que você acha que Jesus disse para elas? Ele disse assim, vão até os meus irmãos, segunda vez, diga para eles se dirigirem a Galileia. Segunda vez que ele os chama de irmãos. Irmãos, elas foram. A Bíblia diz que elas foram. Elas levantaram cedo, mais cedo que os discípulos. Elas se organizaram para um sepultamento que não ia precisar, mas elas foram. Mas como você acha que elas chegaram? Elas chegaram super animadas. Ele ressuscitou, nós vimos anjos, nós vimos Jesus, ele ressuscitou. Está escrito que eles não creram nela. Não creram nelas. Está escrito. Lendo a Bíblia, prestando atenção, naquele mesmo dia ele apareceu para Pedro. Não temos os detalhes, mas ele apareceu para Pedro. Ele apareceu também para os discípulos no caminho de Emaús. E quando estavam chegando em Emaús, aí Jesus se revelou a eles ali, e eles voltaram então para falar para os discípulos. Isso está meio próximo do fim da tarde. Então quando eles chegam para falar, está em Lucas 24, presta bem atenção. Eles falam assim, sabemos que ele ressuscitou, ele apareceu para Pedro. Significa que quando elas falaram, eles não acreditaram, mas quando Pedro falou, eles acreditaram. Aí no fim da tarde, Jesus aparece para todos eles. Ele fala o que ele fala aqui em João, mas juntando aí os textos, ele dá uma bronca, porque eles não creram nas discípulas. Repreendeu por causa da incredulidade dele, porque eles não creram na palavra das discípulas, mas eles já estavam agora crendo na palavra de Pedro, quando Jesus no fim da tarde apareceu. Bom, de qualquer maneira as mulheres chegaram, independente deles não terem crido, as mulheres chegaram e deram o recado, e Maria Madalena deu o recado exclusivo dela, porque o recado que ela recebeu, as outras não receberam. Ela chegou e falou, eu vi o Senhor, e tem mais, ele falou isso e isso, e as outras, nós também vimos, e ele falou que vocês vão ter que ir para Galileia. Primeiro, irmãos, eles estavam no cenáculo, na maior parte das vezes, com portas e janelas fechadas, porque quando o Império Romano matava um líder, que morreu ali como, quem sabe seria assim, um rebelde contra o império. Jesus não era rebelde contra o império, mas ele foi acusado de querer pegar o lugar de Pilatos e talvez até mesmo de César. Ele foi acusado disso. Então, quando o Império Romano matava alguém
que possivelmente, ou nesse caso, né, hipoteticamente teria se levantado contra César e Pilatos, eles matavam os discípulos também. Então eles estavam morrendo. E o final de Marcos diz que quando Maria Madalena chega, o final de Marcos diz, assim como João, Maria Madalena foi a primeira a ver. Ele ainda acrescenta, Maria Madalena, de qual saiu 7 demônios, que Jesus expulsou 7 demônios. E Marcos diz que quando ela chegou, eles choravam e lamentavam muito. Choravam e lamentavam muito. Ela chegou e disse, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor, e esse aqui é o recado. Ele vai ser exaltado, esse aqui é o recado. Agora nós somos filhos e filhas de Deus. Agora é o recado, ele vai ser exaltado. O Pai, o Deus Pai é nosso Pai também. Deus Pai é o nosso Deus também. Por causa da obra de Jesus ali na cruz. Ele venceu, ele venceu. Maria Madalena, João 20, verso 18. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Aí ela repetiu tudo que eu já acabei de falar aqui. Aí no final da tarde, Jesus aparece, aqui em João, não fala da repreensão que ele deu, nos outros textos, ele repreendeu a incredulidade por não terem crido nas mulheres. Ele aparece e diz assim, paz seja com vocês. Olha aqui a minha mão, olha aqui o meu lado. Em seguida ele diz, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Em seguida soprou sobre eles o Espírito Santo. Irmãos, eles já haviam sido enviados. Eu costumo dizer, leia a Bíblia prestando atenção. Leia a Bíblia e faça a oração. Leia a Bíblia prestando atenção. Eles já haviam sido enviados. Quando Jesus disse, vocês são sal da terra, onde habita pessoas de todos os povos. Vocês são luz do mundo, onde habita pessoas de todos os povos. Jesus já havia enviado. Não faz muito tempo que eu estava pregando aqui em João 17, ele orou. Pai, eu os enviei ao mundo como o Senhor me enviou. Eles já haviam sido enviados. E Jesus orou diante deles, dizendo, como o Senhor me enviou, eu já os enviei ao mundo. Eles já tinham sido enviados. Mas agora Jesus envia mais uma vez, e depois da ressurreição, ele vai enviar várias vezes. Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, aqui João 20, Atos 1:8, várias vezes ele disse que era para fazer discípulos de todas as nações, era para testemunhar a todas as nações. Ele já havia enviado, mas eles não fariam nada sem o Espírito Santo. Irmãos, veja que coisa maravilhosa. Nós temos que entender as Escrituras. Que coisa maravilhosa. Quando a pessoa recebe Jesus, tudo que Deus tem para ele, ele recebe ali, instantâneo. Pode ser que ele não leu a Bíblia ainda. Pode ser que ele não entendeu muitas coisas, porque ele acabou de aceitar Jesus. Pode ser que não teve tempo de ler livro nenhum, e muito menos a Bíblia. Pode ser que ele nem ouviu bons sermões. Pode ser que na igreja dele ele nem aprendia nada. Mas quando ele recebeu Jesus, mesmo que ele seja ignorante, o que Jesus fez por ele na cruz está realizado. Ainda que ele seja ignorante do que esteja realizado, mas está realizado. Quando Jesus disse, diga aos meus irmãos, esses irmãos não tinham entendido à luz das Escrituras que ele ia ressuscitar. Esses irmãos não tinham nem entendido à luz do ensino de Jesus, que várias vezes falou, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Eles não tinham entendido, eles não tinham crido. Nós acabamos de ler um texto que eles não tinham entendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse. Eles, do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista do entendimento profético da morte, sepultamento, ressurreição, ascensão de Cristo e segunda vinda, grande poder e glória, eles não tinham entendido tudo muito plenamente não, mas eles tinham crido em Jesus, já eram filhos de Deus.
Às vezes, irmãos simples, que não tem tanto entendimento, eu quero dizer uma coisa para você: em Cristo Jesus, tudo que Jesus tinha que conquistar para essa pessoa, está conquistado. Mesmo que ele cita a Bíblia meio errado, mesmo que ele for explicar o batismo, não sei o que, ele explica meio errado, mas quem salva é Jesus, quem conquista é Jesus, quem leva para o céu é Jesus. Não é a igreja, a melhor doutrina, o melhor costume, é o que Jesus realizou por nós ali na cruz. Evidentemente que aquele que se converteu, recebeu o Espírito Santo, deveria ter um certo amor por Deus, uma certa sede. Eu quero ler a Bíblia, eu quero orar, eu quero aprender. Vai ter grupo de discipulado, eu quero entrar. Vai ter não sei o que lá, eu quero ir. Vai ter discipulado de casal, eu quero participar. Quer dizer, deveria ter uma sede para crescer, para aprender, mas não teve tempo, que nem o ladrão da cruz, foi para o céu do mesmo jeito. Nunca leu um manuscrito, porque não tinha Bíblia impressa, nunca leu um manuscrito no Novo Testamento, não teve tempo nem de ser batizado por imersão, por aspersão, não teve tempo. Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão da cruz se tornou tão filho de Deus como um pastor que ministrou 70 anos. É mesmo, é igual, porque a vitória de Jesus para todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador. Evidentemente que devemos querer ler a Bíblia, aprender, crescer, evidentemente, mas o que Jesus conquistou está conquistado. Eu não vou melhorar por mais que eu leia a Bíblia 50 vezes, apesar que ler a Bíblia 50 vezes é bom. Eu não vou melhorar porque se eu frequentar a igreja sem faltar, é bom frequentar sem faltar, mas não é isso que vai nos melhorar. O que tinha que acontecer, aconteceu naquela cruz, mas agora nós deveríamos ter vontade de Deus, sede de Deus, por Deus em primeiro lugar. Não quero condenar ninguém aqui. Vou falar de maneira muito simples e maneira mais gentil possível, com uma frase curta. Eu fiquei chocado com os evangélicos e relacionamento deles, igreja, culto, Copa do Mundo. O Brasil vai jogar, paro tudo. Não vou na igreja, não vou na ceia, eu paro tudo. Não quero continuar, gente, mas alguma coisa está errada em algum lugar. Alguma coisa está errada em algum lugar. O crente deveria amar a Deus, amar a palavra, querer estar em comunhão, buscar a Deus, estar um pouco, se tem uma coisa de Deus, do Senhor, mas o Brasil vai jogar, eu largo tudo para lá, eu tenho que ver o jogo, alguma coisa está errada em algum lugar, porque a sede de Deus não nos faria fazer isso. Mas como eu disse, eu queria ser breve, não é uma palavra de julgamento, é uma palavra de preocupação. Eu fiquei até preocupado, Senhor, onde que a igreja brasileira vai parar? Que dependendo do que for, eles largam tudo para lá. E como é que é? Estranho isso tudo. A gente não pode pautar os cultos da igreja em relação a um campeonato de futebol. Qual é a hora do campeonato? Aí eu encaixo a igreja aqui, encaixo... Não, parece que o campeonato é mais importante. Mais importante que a vitória indestrutível de Jesus, ninguém é. Vitória de campeonato do meu time, do Brasil, do Corinthians, do Palmeiras, não interessa. Não tem importância nenhuma, são coisas passageiras deste mundo. Não vai ter esses campeonatos na Nova Jerusalém. Mas a vitória indestrutível de Jesus contra o pecado, o diabo e a morte, ninguém tira. A posição do crente em Cristo Jesus, ninguém tira. E deveríamos ter sede de Deus, vontade de Deus, alegria de Deus. Mas não estamos assim julgando como se fossem melhores. Eu estou falando fiquei assustado. Fiquei assustado. Quando eu era adolescente, a igreja pentecostal não fechava culto por causa de jogo. Talvez a tradicional, a pentecostal não. A banda não deixava de ensaiar por causa do jogo. Fiquei assustado. Falei, Senhor, será que eu estou ficando do outro planeta agora? Não sou melhor do que ninguém, não estou julgando ninguém é menor ou maior do que eu. Só estou dizendo que eu fiquei um pouco preocupado. Um pouco preocupado com a reação dos evangélicos e a discussão nas redes sociais, como se fosse a coisa mais importante do mundo, cancelar culto para assistir jogo. Falei, meu Deus, onde que nós vamos parar? Quando Jesus parece que já não é mais a prioridade.
vai servir a ceia, mas vai ter um jogo, então Jesus não é mais a prioridade. Eu não vou na ceia. Jesus diz, faça isso em memória de mim. Claro que pode tomar no domingo também, ninguém é legalista aqui, mas eu fiquei assustado como que as coisas do Senhor, de repente, nas igrejas pentecostais históricas, tão fortes, tão na linha dura, vamos fechar a igreja também, não vai ter culto à noite, vamos assistir o jogo. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Parece que isso aí não é muito bom da parte do Senhor. Bom, mas o Senhor Jesus se manifesta e diz para eles, assim como eu fui enviado, eu estou enviando vocês. E assim a ressurreição de Jesus, ela foi impactando eles se tornaram conhecedores dos fatos, porque foram testemunhas. Mas para entender o plano de Deus, tem que entender a Bíblia. Para entender o plano de Deus, a obra de Deus e a chamada de Deus para mim, tem que entender a Bíblia. Em determinado momento, então, que ele aparece várias vezes na Judeia, ele aparece na Galileia, naquele monte que eles geralmente se reuniam, Mateus 28, depois ele deve aparecer para 500 na Galileia, ou foi na mesma hora do Mateus 28, acho que não, porque não está mencionado, parece que foi numa outra ocasião. E também em João 21, quando ele estava na beira do mar da Galileia, que ele fez aquele churrasco de peixe para eles. Aí eles tinham que voltar para a Judeia. 40 dias depois estava menos perigoso, eles voltaram para a Judeia, e ali no Monte das Oliveiras, não muito longe de Betânia, ele aparece mais uma vez, só que aí ele dá uma lição bíblica. Lembra que nós começamos lendo um verso, que eles não tinham entendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. Por que era necessário? Não só porque era importante ele ressuscitar, era necessário porque significava que o que ele fez na cruz valeu, porque o pecado tem poder sobre a morte, mas ele tinha poder sobre o pecado e sobre a morte. Então, quando ele ressuscitou, o sacrifício dele valeu. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, resolveu o problema do pecado, da morte e do diabo ali na cruz. Então, a ressurreição é a comprovação que ele venceu, e que ele pode nos perdoar e nos dar a vida eterna, porque ele venceu, porque ele pagou a nossa dívida ali na cruz, ele venceu. Mas eles tinham que entender não só como testemunhas dos fatos, à luz das Escrituras. Aí nós lemos assim em Mateus 24, prestem atenção. São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas. A partir daí, abriu o entendimento deles. Lucas 24, 45. José está aqui, não? Lucas 24, 45. E disse-lhes, assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Lucas 45. Então, Lucas 24, 45. Então, lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Aí o Senhor abriu o entendimento e fez esse passeio, lei de Moisés, Salmos e profetas. Então, lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. 46, assim está escrito que o Cristo tinha que padecer e sofrer, ressuscitar no terceiro dia dos mortos, e que em seu nome se pregasse arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Agora eles eram testemunha dos fatos. Agora eles tinham o ensino de Jesus sobre morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Eles eram testemunhas e agora eles tinham base bíblica, de Moisés até os profetas, sobre a paixão de Cristo, sua morte, a sua ressurreição, a sua vitória. Em Isaías, Deus prometeu: eu vou destruir a morte. Morte, onde está o seu aguilhão? Onde está o anzol que segura? Onde dá o gancho que segura? Eu vou destruir. Você não vai ter poder sobre as pessoas, que eu vou destruir. Paulo escreve em 1 Coríntios 15 que o aguilhão da morte é o pecado. Ele, destruindo o pecado, ele destruiu a morte e nos livrou das forças das trevas. Nós somos filhos de Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar.
Aí eu queria chamar todos vocês aqui na frente, vamos fazer um período de clamor. Vamos fazer um período de clamor, aleluia. A gente também pode louvar o Senhor, né? Nós somos irmãos de Jesus, nós somos irmãos por adoção. Nós não somos filhos singular como Ele, mas nós somos irmãos de Jesus por adoção. Nós somos filhos de Deus por adoção. Eu quero chamar o louvor aqui. Quando o louvor estiver cantando, eu quero convidar você para adorar Jesus. Presta atenção no que eu estou falando. Quando eles estiverem cantando, levanta a sua mão, fecha os seus olhos, adore Jesus. Não fica assim esperando uma manivela, o pessoal aqui ficar girando a manivela. Irmão, agora fala aleluia, irmão, agora fala glória a Deus. Oh, irmão, agora levanta a mão, irmão. Sem ficar girando a manivela. Quando chegar agora na hora do louvor, fecha o seu olho. Olha para Deus, seu Pai Celestial, levanta a sua mão, adora, fala aleluia, glória a Deus. O Senhor venceu o pecado, o diabo, a morte. Obrigado, Senhor Jesus. Não precisa girar manivela aqui não. Levanta a sua mão, adora o Senhor, se derrama diante do Senhor, se derrama, louva, agradeça, fala obrigado, Senhor. Enche a minha vida, Senhor, com a Tua presença. Enche o meu coração de gratidão. O Senhor morreu por mim, eu tenho vida eterna, eu sou filho de Deus. Se solta para louvar, para adorar, para glorificar. Se solta, irmão. Aleluia.